Amém, a graça e a paz a todos. Eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 1. A gente já leu, eu tenho certeza que você conhece esse texto aqui. A gente já leu ele algumas vezes aqui na reunião e alguns irmãos já têm falado sobre ele. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, nós nos rendemos aos seus pés, agradecendo por podermos partir o pão, podermos lembrar do Senhor. Queremos agora que o Senhor venha nos iluminar através da sua palavra. Nos faça ver, Senhor, nos faça enxergar aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Ajude-nos a perceber a tua pessoa, a encontrar contigo, a ver o Senhor acima de tudo. Leve-nos a te ver, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos visão espiritual. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Aleluia. Irmãos, a princípio não estava com o encargo de compartilhar, mas aí teve esse tempo aqui, e eu gostaria de deixar algo para a gente poder meditar. Eu vou aproveitar dessas 2 horas que a gente tem aqui, e eu sei que todo mundo está abastecido. Acho que dá para a gente terminar umas 2 horas da reunião, né? Então vamos aproveitar esse tempo para poder fazer isso. Teve gente que está olhando para mim de cara assustada. E normalmente é quem não me conhece. Mas não, a gente não vai até 2 não se preocupe não. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele vai nos falar aqui em 2 Pedro capítulo 1, que nos foi dado tudo que conduz à vida e à piedade. Todas as coisas já foram providenciadas na cruz. Olha que maravilha. Tudo, irmão, que você imaginar. Sabe aquela coisa que você pensou que você poderia precisar como crente? Jesus já fez. Não é maravilhoso isso? Aquilo que você
às vezes até aquilo que você não gosta, mas que você precisa, porque Jesus é assim. Ele não dá, Ele nos ama tanto, que Ele nos protege de nós mesmos. Ele nos dá, não necessariamente aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Isso tem a ver com a modelagem de Cristo em nossa vida. Deus vai fazer, diz a Bíblia que quando os discípulos foram primeira vez chamados cristãos, onde foi? Você lembra que igreja foi? Está em Atos dos Apóstolos. Diga aí, Jailson, onde foi os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos? Antioquia da Psídia, não sei, Antioquia. Foi lá em Antioquia, eles foram primeira vez chamados cristãos. E cristão quer dizer o quê? Diga aí, você falou certo aí, quem foi? Pequenos Cristo, não é isso? Cristão, pequenos Cristo. Mas você sabe por quê? Pela primeira vez em Antioquia eles foram chamados cristãos? Porque a igreja, quando se converteu, o nascedouro da igreja foi onde? Onde foi? Cadê a Bíblia, que você não está lendo a Bíblia? Onde foi que a igreja nasceu? Em que cidade foi? Jerusalém, não é isso mesmo? Foi em Jerusalém. O Espírito ali desceu e aí nasceu ali a igreja. E a igreja em Jerusalém, lá nasceu, Pedro fez uma pregação, nasceram ali 3.000, parece que numa outra 5.000, não é isso? E tinha um bocado de crente ali. Mas a igreja em Jerusalém, irmãos, ela estava muito misturada com o judaísmo. E a Bíblia lá em Jerusalém, naquele trecho ali, diz que havia muitos dentre a seita dos fariseus que estavam obedecendo o evangelho, graças a Deus. Mas essas pessoas, quando vinham para a vida da igreja, ou se convertiam ao nosso Senhor Jesus Cristo, elas carregavam as suas bugigangas, vamos falar assim, as suas bugigangas judaizantes, né? E vinham, então, ali você tinha uma igreja, se eu posso falar assim, uma igreja mista, uma igreja que cria no nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda tinha alguns que diziam que tinham que guardar a lei. Você lembra desse embate, né? Eu não vou me aprofundar nisso, porque esse não é o nosso tema aqui. Havia uma igreja misturada, então a igreja em Jerusalém, ela não foi chamada pequenos cristos. Eram cristãos, verdade, mas estava ainda passando por um processo de desintoxicação do judaísmo. Quando você chega em Antioquia, aí o Espírito Santo disse assim: foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque quando as pessoas olhavam para ele, não viam um judeu cristão, viam discípulos de Jesus. Então, quando as pessoas devem olhar para nós, ela deve ler a carta de Cristo. 1 Coríntios, se eu não me engano, está lá em Coríntios, não sei se é 1º ou 2º agora, mas a Bíblia vai dizer que nós somos carta de Cristo. E o irmão Delcio, uma vez pregando, ele disse assim: olha, o mundo não vai ler a Bíblia, mas vai ler a minha vida. Ele vai ler o que eu e você fala com os atos que nós fazemos. Nós devemos praticar atos de justiça. Então, em Antioquia, você tem a igreja sendo chamada de cristãos, pequenos Cristo. E o texto que eu li, irmão, nós não vamos também entrar nisso hoje, mas num determinado momento, que o Senhor possa levantar um irmão para falar sobre isso. É um assunto extenso e longo na Bíblia, os milagres que Jesus realizou. Cada milagre tem uma lição preciosa por trás. E eu queria lembrar você aqui um milagre. Jesus curou muitos cegos, não curou? Entre ele e nós aqui. Ele curou muitos cegos. E às vezes, com toda a reverência ao nosso Senhor, parece que Jesus estava brincando. Sabe por quê?
Porque você encontra nos evangelhos, e eu digo realmente com toda a reverência, falamos com reverência na presença de Deus, a pessoa está lá, você lembra desse fato, ele é cego, e ele fala, clama, Jesus, filho de Davi, você lembra disso? Tem misericórdia de mim, não é verdade? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes esse clamor, e aquele homem era um cego, e quando ele chega diante do Deus da glória, Jesus pergunta o que para ele? Você lembra? Qual é a pergunta? Que queres que eu te faça? Aí, não parece que tem uma coisa errada aí? Mas Jesus quer nos ensinar. Por isso que eu falei com toda a reverência. Jesus, ele está provocando em nós o desejo de ser curado. É claro que aquele homem era cego e que ele queria ser curado. Ele estava sem visão. E no texto que nós lemos em Pedro, eu só vou enfatizar a parte de baixo, que diz assim, aquele a quem essas coisas não estão presentes, está cego. Você leu lá? Hoje tem muito cristão que está na condição de cegueira espiritual. Ele se converteu, ele creu em Jesus, ele está andando com Deus, vou botar aspas aqui, tá? Ele está andando com Deus, ele vai à igreja, tá certo? Ele vai à reunião da igreja, melhor. Ele vai à reunião da igreja, ele tem comunhão com os irmãos, mas ele está cego. Você sabia que pode acontecer? Aquele homem, aquele cego, chegou a Jesus e ele fez uma pergunta. Jesus faz a pergunta para ele: que queres que eu te faça? Qual é a resposta dele? Uma resposta tão óbvia, tão óbvia, irmão. As coisas do Evangelho são simples, mas falam ao profundo do nosso coração. Porque você pode estar aqui, você pode estar com desejo, você não tem desejo de ver. Você pode estar vindo à reunião, mas não há aquele desejo sincero de ver e enxergar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele cego disse, que eu torne a ver. Eu preciso ver Jesus. Não dá para caminhar sem visão espiritual. Irmão, como que a igreja vai sobreviver? Como que nós vamos caminhar? Nós vamos sempre andar na sombra de algum irmão? A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, o que é que acontece? Vão cair ambos no barranco e vão se acabar. Você precisa, amado irmão e irmã, andar sobre a visão que o Cordeiro tem para te dar. Você precisa ver Jesus. E eu quero avançar um pouco mais. Você precisa ver também porque nos reunimos assim. Você sabe por quê? Porque se você não enxergar por que você está se reunindo aqui, quando eu disser para você, ou qualquer irmão disser, alguma coisa que você não gosta, você vai embora. Você pode ir embora. Irmão fulano me bateu. Não tem que bater em ninguém, não, por favor. Não tem que bater em ninguém, não. Mas às vezes nós batemos. Isso é figurativo, tá? Se você não enxergar, porque primeiro você precisa ver Jesus. Esse é o primeiro ponto, como aquele cego que o torne a ver. Mas você também precisa ver o corpo de Cristo. Você precisa ver porque nos reunimos assim. Nós nos reunimos assim, e não é também o meu tema aqui nessa manhã, não é porque eu acho os irmãos
todos bonitinhos. E tem gente feia como eu também. Não é porque você é bondoso, eu sempre digo para Ana, que eu sou uma pessoa bondosa e caridosa. E ela sabe o que ela tem do lado. Não é por isso, irmão. É porque é uma comunhão maravilhosa. Não, irmão, você precisa perceber qual o teu chamado para estar reunindo aqui. É porque nós somos melhores do que algum outro grupo? Não é, não somos melhores. Eu acho que também não somos os piores, né? Mas eu quero lhe dizer, Deus tem nos chamado. E você precisa ter percepção espiritual disso. Porque se você não tiver essa percepção... Existe um livro que o irmão Stephen Cole escreveu, e nesse livro tem uma palavra, por que nos reunimos assim? Dentro desse contexto tem uma palavra que diz assim, que nós devemos ter compromisso. No meio do compromisso que você tem com o Senhor e uns com os outros, vai haver crise. Então fala compromisso, crise, e o último passo é o passo mais gostoso de tudo. Qual é o último passo? Cruz. O irmão Marcelo já gosta de falar sobre a cruz. Se nós não vermos a cruz... Outra coisa que eu acho interessante em Jesus é o seguinte, não dá para avançar, são 10, 12, 25. Outro passo interessante sobre a cruz, sabe qual é? Você já viu, eu falei com o Renato, não sei se foi hoje ou outro dia aí, ontem conversando, na Bíblia, você já viu, quem souber, eu vou dar aqui esse bolo de nota de dólares que está aqui guardado. Você já viu na Bíblia, Jesus obrigando alguém a segui-lo? Quem achar esse versículo... eu vou dar $1 milhão. Não vai achar. Claro que eu dou até 10 milhões se quiser. Você não vai achar? Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém. Alguém aí foi obrigado a vir para a reunião hoje? Tem a turma da manhã que é mais cedo ainda, né? Você sabe que eu passo ali perto de onde eu moro, e quem anda ali no Alto da Alegria, sabe, tem um local de reunião da Universal. Eu sempre comento com a Ana. Às vezes eu passo lá, irmão, 6 horas da manhã, e o povo já está lá, viu? Eu digo, Ana, a gente tem que aprender com os irmãos. Então tem um grupo de 8 horas aqui, tem um grupo de 10h30, mas o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, ó. Ninguém vai servir a Deus por obrigação humana. Alguém coloca a faca no seu pescoço para você colocar oferta no gasofilácio? Alguém coloca a faca no seu pescoço para você ler a Bíblia? Alguém coloca pressão sobre sua vida para você estar na reunião de oração? Irmão, há uma palavra muito clara na Bíblia, que é, quem quiser. Quem quiser. Jesus repetiu esse versículo inúmeras vezes. Você sabe por quê? Porque se você vier, porque Marcelo quer... Eu sempre falo o seguinte, ó, você quer conhecer alguém, faça as coisas contrárias àquele se alguém concorde. E você sabe por quê? E aí eu vou entrar até no matrimônio agora. No matrimônio, às vezes o casal, o marido, diz que no casamento há 3 fases, aí os especialistas. Talvez eu não lembre de todas as 3 aqui. Mas há uma fase chamada encantamento, correto?
O que é encantamento? Pode ser popularmente traduzido como lua de mel. Maravilha. Essa mulher é uma maravilha. Esse irmão, gente boa. Que menino bom, viu? Eu casei com um menino e o irmão diz o mesmo sobre ela. Essa é lua de mel. Ó, maravilha. Mas há uma segunda fase. Na igreja é a mesma coisa. Se você não tiver visão de Deus ou visão dos compromissos com os assuntos de Deus, você fracassa. Aí qual é a segunda face? Desilusão. Essa aí, meu irmão. Quando começa a desilusão, a mulher já não é mais aquela, e aquele garoto, gente boa, ele virou um sapo. E aí você começa a ver que ele gosta de deixar a cama sem forrar, deixa lá a cueca em cima da cama, e aquela confusão, a cueca pendurada lá na porta do banheiro, na maçaneta. É aquele problema, é desilusão. E você começa a conviver com esse assunto, e você vai ter que decidir se você vai continuar amando e continuar convivendo com aquela pessoa. Marcelo, e quanto tempo passa cada fase? Eu não sei, aí tem casal para casal, isso aí tem uma variação. Tem que pegar aí a fórmula, o pessoal gosta de fórmula aí, matemática é Lucas. Pega aqui, tem fórmula para isso, Lucas? Não tem, ali ó, não tem fórmula para isso. Pega aquela fórmula e aplica para ver se vai dar certo. Na igreja é a mesma coisa. E irmão, agora eu quero dizer uma outra fase. Essa outra fase, eu não lembro o nome, quem souber aí me ajude, tá? Me parece que tem a ver com contentamento. Isso está sendo gravado, depois o pessoal vai me corrigir tudo aí. Ele falou tudo errado lá, mas eu espero que eu consiga transmitir a mensagem para vocês. Contentamento, o que é isso? É quando você passou pela desilusão, ou passou pela lua de mel, encantamento, passou pela desilusão, mas você percebe que você só tem esse caminho para você. Irmão Otmani, ele descreve essa fase da seguinte forma: tudo que eu estou aplicando aqui com relação à família, pode usar o mesmo paralelo para aplicar à igreja. Família e igreja é muito parecido. Duas maneiras de Deus tratar com o nosso ego. E olha só, a terceira fase tem a ver com contentamento. Irmão Ni diz o seguinte, que a terceira fase do casamento é aquela fase em que você sabe que tem coisas que são difíceis de conviver, mas que você, por causa daquele amor que está em você, e aí é um amor altruísta, você conhece essa palavra, que está acima dos seus desejos humanos, você decide amar. Esse amor que Deus nos amou. Deus nos amou, irmão. Sabe qual é a minha maior alegria? É que Deus conhecia o que Marcelo Alves podia fazer antes, durante e depois. E ele ainda disse assim, eu vou amar esse desgraçadinho aí que eu... Deus não falou assim não, tá? Mas desgraçado é aquele sem a graça de Deus, tá? Não entenda como um palavrão. Eu vou amar esse rapaz aí que meu coração é de amor por ele. E ele falou isso com relação a você. Agora, na terceira fase do casamento, o Otmani vai nos dizer, você já teve, olha, você tem vários sapatos em casa, eu sei que você tem seu closet. Sabe o que é closet? Pessoal que é barão, tem um closet. O irmão Augusto ali está com o closet dele, cheio de sapato. Então, dentro do closet tem a sapato, né? Eu entrei numa cobertura que eu aluguei para um jogador, irmão. O closet da mulher era uns 2 quartos o closet dela. E você sabe, né? O marido, ele ocupa ali 1,5 metro no máximo. O resto é da mulher.
Ela que manda, é 1,5 metro no máximo. O restante, os outros 10 metros é da mulher. E você sabe, irmã, eu não estou jogando pedra não. Mas é verdade ou não é? É da natureza, a gente não vai brigar por isso. É da natureza, a mulher é detalhista. E olha só, aí, Augusto, você pega aquele sapato, qual é o sapato que você mais gosta? Você tem lá várias marcas, o sapato que você mais gosta, aí você vai me dizer se é isso ou não. É aquele que te deixa mais confortável. Ele pode ser até velhinho. É verdade ou não é? Olha, eu não vou falar da sua experiência, eu vou falar da minha. O sapato que eu mais gosto é o meu sapato mais velho. Quando você calça os pés, ele não te machuca. Já ficou confortável. Casamento na terceira fase é assim. Você começa a entender. De tanto você calçar aquele sapato, ele foi abrindo e ficou confortável. Inclusive, é bom para dirigir, viu? Porque eu conheço um irmão que ele andava com um sapato, 2 sapatos, diz que mulher também tem isso, dentro do carro, porque para dirigir, alguns sapatos não prestam. Vai prender lá no acelerador, né? Ou você pisa demais, não sente que você está pisando no acelerador e o carro vai dar uma avançada e tá, olha aí, bateu, Thales. Então, a terceira fase do casamento é como o sapato mais usado. Traz paz. Não machuca. Nós precisamos passar por todas essas fases na vida da igreja e também na vida do nosso matrimônio. Se está na lua de mel, me perdoa a palavra, massa. O irmão está falando gíria aí, viu? Está na lua de mel? Maravilha. Continue. Como diz, ó, aí os irmãos fazem aqueles votos assim no dia do casamento. Que o seu casamento seja uma eterna lua de mel. Oh, maravilha. Sinto lhe dizer, mas a hora do quebrantamento vai chegar. Mas faz parte, é tudo bom, não é ruim não. Então agora você tem a desilusão e a terceira fase, que é a fase do contentamento. E isso tem tudo a ver com o que Jesus diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Tem tudo a ver com satisfação, que você não vai buscar satisfação naquelas coisas que estão fora do seu casamento ou fora da vida que o Senhor lhe deu em Cristo. Não. Você agora tem uma visão dele e ele te mantém. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da visão, mas o nosso tempo foi embora. Quem sabe, se Deus permitir, na semana que vem. Mas o que eu quero dizer, amado irmão e irmã, nós precisamos enxergar o que o Senhor tem para nós. Amém? Na nossa família, na vida da igreja. E lembre-se, servir a Deus não é compulsório. É compulsório a palavra, né, Renato? Obrigatório. Não é compulsório, não, ó. Está lá, vem no seu contra-cheque debitado. Tem que servir a Deus. Não é. Não é compulsório. Você o serve porque você vê, você o ama e você quer servi-lo mais e mais. E Pedro vai nos escrever o seguinte: que essas coisas existem em vós e em vós aumentando, para que não sejais o quê? Inativos, infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, nos mantenha em Cristo, nos mantenha nele, com olhar nele. Se nós o vermos em cada momento, em cada situação, nós vamos ver que será fácil. Eu quero lhe dar uma notícia, que você já sabe, essa notícia não é nova não. Eu terminei uma mensagem assim, é terrível, né? As coisas vão piorar. Ô Marcelo, a pandemia parece que está terminando. Você vem dizer que as coisas vão piorar. A tendência desse mundo é que as coisas piorem. Por favor, não se iluda.
O rei está voltando. Nós precisamos ter visão espiritual para que no meio das nossas adversidades nós possamos passar por elas de forma tranquila, com aquele sapato que está confortável. Entende? Não é para meter medo a ninguém, não. É para que a gente olhe para Jesus. Nós não podemos falar para os cristãos que teremos vida fácil aqui nesse mundo. Não teremos. No mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então, confiemos que Ele já venceu e está nos levando para esse lugar espaçoso. Vamos orar. Obrigado aí pelo tempo. Senhor, nós agradecemos a Ti. Muito obrigado. Que nós possamos, como aquele cego que chegou a Ti e pediu que eu torne a ver. Que nós possamos Te ver, Senhor. Te ver como nosso Senhor, como nosso tudo. E também Te vermos na vida da igreja. O caminho do Senhor no meio da igreja. Nos faça Te ver em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Louvado seja o Teu nome. Aleluia.